Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje, com a presença sempre importante dos nossos vereadores, dos nossos nobres edis, obviamente, mas fazia tempo que ele não fazia o programa Fala Vereador aqui com a gente, nem o Câmara Aberta, jornalismo, só quando estava na secretaria. Eu falo do ex-secretário de Saúde e vereador, porque retornou a esta Casa de Leis, vereador Oswaldo Guerni. Boa noite, o pessoal estava com saudade do senhor aí. Como vai? Tudo bem, vereador? Boa noite, Calantônio. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. É uma satisfação muito grande voltar a poder conversar com os nossos telespectadores, com a equipe, retornando à casa no dia de hoje. Quanto tempo? Quase dois anos? Não, foi um ano e 3 meses. Um ano e 3 meses. Um ano e 3 meses. Fiquei 3 meses no planejamento e 1 ano na saúde. Na Secretaria de Saúde. É uma bela de uma experiência, um trabalho de muito vulto, né? A demanda é sempre superior àquilo que o senhor pegou logo de cara, assim, o tal do mosquitinho aquele? O mosquitinho do Aedes aegypti, que nos tomou praticamente entre 70% e 80% do meu tempo. Perfeito. Mas nós conseguimos elaborar um bom trabalho, temos uma equipe competentíssima, muito dedicada, comprometida com a causa, e nós fizemos um comparativo até a 17ª semana epidemiológica, que é de janeiro até a da semana passada. Se não me engano, nós tivemos 2.939 casos no ano passado, e agora nós temos 58. Então, realmente é um número fantástico. Eu conversava com um vereador ontem e o senhor me colocava de uma situação praticamente aqui no centro da cidade. Isto remete a quê? Eu gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores, mas remete a quê? A luta tem que ser diária, não dá para baixar a guarda. É isso, vereador? Olha, eu tenho inclusive uns gráficos aqui num outro programa, a gente pode fazer. Não vai dar para mostrar aqui, nós vamos colocar, não sei se o Fernando consegue colocar. Consegue identificar dois que mostram bem o reto, aquela parte de baixo ali é 2016, a parte de cima é 2015. Então, de 2.939 para 58. Né? Nós vamos trocar aqui, Fernando, vamos fazer assim. É isso. 2015. Não, todos dois. É o mesmo gráfico, mas o que mostra ali é exatamente o ponto crítico, é de janeiro até final de abril, começo de maio. Né? Depois ele tem uma diminuição normal. Mas essa aí é 2015, né? O de baixo, né? O de baixo não. O gráfico em vermelho, ele está com menos números ali, pode ver? Sim. Esse é 2016. E em cima são os números de 2015. Perfeito. No azul e no vermelho. Perfeito. Mas foi bom você tocar, Calantônio, que eu não posso perder uma oportunidade, porque é o seguinte, nós fizemos esse trabalho todo, mas agora, na semana, umas 2 semanas para cá, nós tivemos um caso de elevado número para aquilo que vinha se colocando justamente aqui no centro. Na região ali que pega da Contorno Sul até a Anita Garibaldi, nós tivemos ali mais de 10 casos, 12 casos. Centro da cidade. E o pior que nos preocupa, porque a gente fala em 10, 12 casos, mas se nós tivermos 20, de 50, dá praticamente 50%. Né? E nos preocupa porque nós temos aí confirmado 225, mais ou menos, focos do Aedes aegypti. Então, o mosquito continua aqui. E se nós não fizermos um trabalho, todo cidadão e cidadã não fizer o trabalho de tirar pelo menos 10 minutos por semana na sua casa, verifica qualquer recipiente que possa reter água, elimina aquilo. Se tiver aquele potezinho do cachorro, aquilo tem que ser lavado uma vez por semana, porque o mosquito ele vem e coloca no lago para a água, depois quando vem a chuva, o ovo vai eclodir. Se não fizermos isso, nós poderemos ter, não agora, mas provavelmente no ano que vem nós vamos ter uma outra epidemia. Porque o que ocorreu? Num próximo programa a gente vai mostrar direitinho, os gráficos vão mostrar os focos e o resultado que ocorreu no ano seguinte. Esses ovos ficam depositados, ele tem durabilidade de mais de 400 dias. Então, ele foi colocado... Mais de um ano. Ninguém retirou. Nós estamos sujeitos a ter essa é a grande preocupação que eu tenho, sabe?
E a gente tem que aproveitar essa oportunidade de conversar com os nossos telespectadores e pedir que façam isso. Não esqueça, porque hoje está todo mundo preocupado com a H1N1, com a impetigo, com a cachumba, com a catapora, quer dizer... O impeachment da presidente Dilma, enfim... Então tem uma série de coisas e vamos esquecer do Aedes aegypti. Nós não podemos esquecer em hipótese nenhuma. Sabe por quê? Lendo a Veja da semana retrasada, semana passada, está demonstrado que a Zika vai acontecer de 3 a 4 milhões de problema de Zika na América. E aqui no Brasil, em torno de 1,5 milhão de casos de Zika. E a Zika... Quer dizer, a proporção para a América Latina toda é mais da metade aqui conosco. Exatamente. Então, e o que nos preocupa é que o Aedes aegypti é o transmissor da Zika e da chikungunya, que são doenças altamente sérias, causam problemas terríveis, inclusive mortes, né? Graças a Deus nós não tivemos nenhum caso em Itajaí, mas tivemos de chikungunya e a gente acompanhando, porque as pessoas têm que entender que o vírus está por aí. O vírus, estando o vírus e tendo o vetor, que é o Aedes, nós estamos sujeitos a entrar numa ação perigosa. Tanto que nós chamamos, já chegou aqui, e aqui na região central nós estamos aplicando o inseticida no fumacê, naquela caminhonete, porque só com as costais ficava complicado para o nosso pessoal. Em Florianópolis entendeu a nossa solicitação, e é assim mesmo, a gente tem que agir antes que a coisa aconteça, senão ele poderá se transformar numa epidemia. Eu vi a secretaria, obviamente tem relação também, além da questão do lixo e tal, mas a questão do caminhão catatreco, que foi instituído pelo Executivo, através da Secretaria de Obras, também auxilia muito nessa situação, né? Agora não adianta o catatreco, né? Passar e apanhar as coisas, o pessoal simplesmente, gente, veja, porque ele tem um planejamento de ruas, de bairros e tal, né? Não joga os móveis, as coisas lá na calçada para o mês que vem. Não faz isso, né? A verdade é assim, nós no ano passado, nesse meu período aqui, foi retirado mais de 2.500 caminhões de 12 metros cúbicos, isso dá mais de 30 mil toneladas de entulhos, lixo, coisas que teriam reteriam relação água. Com isso. E aí isso tudo foi retirado. A cidade, inclusive, ela ficou mais limpa, porque uma bela parcela da sociedade entendeu. Eles tanto entenderam que nós tivemos esse êxito. Isso é uma coisa... Eu fui fazer uma webconferência em Florianópolis para o estado inteiro. Estavam me assistindo na teleconferência de 229 municípios, para falar do nosso exemplo de Itajaí. Virou um case. A nossa ação de Itajaí virou um case. Mas isso se consegue com ações conjuntas de todos. Sozinho ninguém resolve nada. Nem a Secretaria de Saúde não é a única. Nós tivemos a ajuda da educação, da assistência social, da comunicação, da defesa civil, de obras. A própria Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores. A sociedade entendeu quando a gente fez aquelas blitz nas sinaleiras, orientando, todo mundo colaborou. Então, houve uma participação da sociedade, por isso que a gente conseguiu. O meu pedido é que não esqueçam. Perfeito. Até porque, com 10 minutos por semana, nós resolvemos o problema. Se cada um fizer a sua parte, a coisa vai melhorar e nós vamos evitar. E, como o senhor fala, a questão é prevenir. Depois da porta arrombada, não tem jeito não. Mas eu gostaria, se o senhor me permitir, eu não sei se o senhor quer, por exemplo, eu até tenho determinadas situações aqui na minha mão, eu não sei se o senhor gostaria de falar, mas o telespectador, ele espera. O senhor licenciou-se para assumir o planejamento, aí a convite do senhor prefeito, foi para a saúde e tal. E agora eu soube que no último dia 5 o senhor entregou uma carta de demissão a Sua Excelência o Prefeito Municipal e retornou ao Legislativo, à Câmara. Isso. O senhor quer falar? O senhor pode falar? Antônio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, a sua voz é bem melhor do que a minha. Eu encaminhei para você uma carta. Não, eu tenho aqui, exatamente por isso eu falei. Se você pudesse ler, porque para mim é importante
Porque, na verdade, você como homem público deve uma explicação à sociedade. E a gente foi colocado numa situação onde houveram outras ações e você não sabe, eu tenho que dizer o que aconteceu. E ali nessa carta eu explico. Se você puder fazer o favor, te agradeço. Por favor. Prezados amigos e amigas, tendo em vista o recebimento da acusação de crime de advocacia administrativa pela primeira vara criminal de Itajaí, e conforme divulgação na imprensa envolvendo, inclusive, outros vereadores, venho dar as devidas explicações sobre as verdadeiras informações do motivo que fez o meu nome ser envolvido nas investigações em curso. Não estou aqui para criticar as investigações. Na verdade, é triste e doloroso constatar que existem nomes da Câmara de Vereadores e da Prefeitura do nosso município que respondem a acusações de improbidade. Mas é assim que tem que ser. O Ministério Público e a Justiça estão cumprindo o seu dever. Aqui, assim como em Brasília, é bom lembrar também. É preciso haver provas para que um denunciado seja condenado. Mas, afinal, o que há contra o cidadão Oswaldo Guer nesta investigação? Na verdade, estou sendo acusado pelo suposto crime de advocacia administrativa em favor de um pastor que desejava ampliar sua igreja em um terreno que faz divisa com uma área de proteção ambiental permanente, a APP. Não imaginem um templo, é um salão pequeno. As provas? Não há provas, apenas diálogos gravados em escutas telefônicas. Vejam bem, um pastor liga para se queixar que embargaram a sua obra. Segundo ele, o terreno era maior, mas foi comido pelo rio depois que uma vizinha executou uma obra que teria alterado o curso d'água e diminuído um pedaço do seu terreno. Não conheço o local. Fiz o que qualquer vereador ou gestor público faria. Liguei para uma coordenadoria da FAMAI e pedi que avaliassem o caso, que dessem uma atenção. Não pedi uma solução fora da lei. Não pedi para invadir a área de APP, tanto que não houve solução para o caso. Isto é tudo que há contra o Guern neste indiciamento. E olha que foram mais de 7 horas de gravações de meus telefonemas durante 6 meses. No meu caso, estou falando apenas no meu caso, não houve dolo algum. Não foi produzida qualquer ação que resultasse em prejuízo para o município ou qualquer vantagem para mim ou para quem quer que seja. Quero apenas defender a minha honra. Há mais de 40 anos exercendo cargos na vida pública, nada tenho a esconder e nada temo. Por isso, quando do indiciamento, não aceitei a oferta de transação penal e, por isso, vou me defender nos tribunais. Mas há uma lição a se tirar desse episódio. Qualquer investigação séria precisa saber separar o joio do trigo. Ante o exposto, com esta acusação pode causar danos à administração pública da cidade, comunico que pedi ao senhor prefeito municipal no dia 5 de junho de 2016 a minha exoneração do cargo, ou 5 de maio de 2016, a minha exoneração do cargo de secretário municipal de saúde. Agradeço a cada servidor ou servidora com quem convivi e o muito que aprendi neste exato 1 ano à frente desta importante secretaria. E desejo a todos muita saúde e realizações. Atenciosamente, Oswaldo Guer. Esta é o fato e a situação que fez com que o senhor estivesse de retorno a esta Casa de Leis. Na verdade, eu vejo que o homem público tem que se colocar dessa forma. O que eu procurei fazer sempre no decorrer da minha vida pública como gestor, antes de ser vereador, como gestor, sempre foi procurar atender e escutar o cidadão. O maior reclame da sociedade é que ninguém lhe escuta. Quando ele vai te pedir uma coisa, ele quer que você o escute.
E eu sempre procurei escutar as pessoas e procurei dar um encaminhamento para frente para ver da possibilidade se aquilo que ele me diz é verdadeiro ou não e se pode ser atendido ou não. Eu ocupei cargos na administração pública que me ligaram muito. Por exemplo, eu fui chefe de gabinete durante 5 anos, fui secretário de administração, fui secretário de obras, secretário de fazenda, de planejamento, de saúde. Eu passei por vários pontos e sempre fiz como fiz na Celesc, quando atendia, onde a Celesc, quando você tinha era uma empresa um pouco diferente de hoje, mas nós conversávamos muito com o consumidor e escutávamos o consumidor. Então, o cidadão, um homem público, um gestor, ele tem que escutar as pessoas, né? E se isso for crime, meu Deus, mas eu volto a dizer que esse é um assunto que ele vai ser tratado aonde tem que ser tratado. Perfeito. Eu tinha que fazer a minha parte, agradeço pela bela atuação, você lendo a minha correspondência. Muito obrigado, meu amigo. Perfeito. Essa é a razão do retorno do vereador Oswaldo Guerra ao Legislativo Itajaense. Eu vou pedir um instante de atenção ao senhor e também ao nosso amigo telespectador. Obrigado pela sua sintonia aqui com o nosso programa Fala Vereador de hoje. A presença do vereador Oswaldo Guerra, do PP. Nós temos outros tantos assuntos para conversarmos aqui, o tempo é um tanto quanto exíguo, mas a gente volta falando sobre outros tantos assuntos. Obrigado pela sua companhia. Um instante só, a gente já volta. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador e hoje a presença do vereador Oswaldo Guerra, do Partido Progressista. Nós conversávamos fora do ar agora sobre uma série de situações a respeito da Secretaria de Saúde, se bem que antes eu quero perguntar para o senhor, nesses 16 anos de Jandir Bellini, qual foi a secretaria que o senhor não assumiu? Tem alguma que o senhor não passou? Não, tem. Na verdade, das grandes eu não assumi a assistência social e a educação. O resto, as outras grandes eu... Mas o resto todas? Na verdade, eu fui secretário de administração em 97, depois fui chefe de gabinete, quase 5 anos. Ali eu já comecei a substituir, eu era meio que o coringa, então fui para a FAMAI, eu sempre acumulava, né? Fui para a saúde e fiquei 4 meses na saúde, 99, 2000. Os 2 primeiros anos. E obras? Fui para fazenda, depois eu fui para a Secretaria de Obras. Aí fiquei até o final do nosso segundo mandato. Depois eu voltei para o governo na Secretaria de Fazenda, exatamente para a gente fazer o saneamento financeiro em 2010. Depois das enchentes, a cidade... foi destruído em 2008, 2009 se recuperou, 2010 tinha que pagar as contas, fazer o saneamento. E fui secretário de Coordenação e Gestão. Era uma secretaria que foi criada para integrar o governo. E ali a gente elaborou uns projetos interessantes de modernização da administração, com financiamento do BRDE, que usou muito, melhorou bastante a parte de TI, de informática da prefeitura. Trabalhamos com verbas para poder colocar a internet social e integramos toda a máquina pública via internet. E estava previsto lá, naquela época, o prontuário eletrônico. Quer dizer, a informatização da saúde dentro de um prontuário eletrônico, foi a grande coisa. Depois fui secretário de Planejamento,
e fui secretário de saúde agora. Vereador, na Secretaria de Saúde, há um tempo atrás, o senhor tinha um sonho, tal. Era a situação de acabar com a questão da fila, daquele pessoal às 4 horas da manhã, enfim. Obviamente, não sei se chegou a bom termo, se deu tempo para isso e tal, porque estava dentro do seu planejamento até o final desse ano, não é? Na verdade, o que nós fizemos? Nós primeiro implantamos o prontuário eletrônico, que era a informatização dela, onde ali você tem um instrumento gerencial que faz com que você consiga enxergar o que acontece e por ali tu toma decisões para eliminar fila, para fazer, por exemplo, a nossa meta é que os nossos médicos da estratégia atendam 32 pessoas por dia, como hoje tem uma média de 12, 13 atendimentos, quer dizer, nós podemos quase triplicar a produção, é uma ação, e implantamos e emitimos uma instrução normativa com 2 pontos principais. O primeiro é implantando o acolhimento. O acolhimento, o que é? As unidades, nós temos algumas que funcionam assim, e inclusive esse trabalho ele saiu com a ajuda desse pessoal que nós trouxemos e montamos a 4 mãos aquela normativa, onde a pessoa ela tem que ser bem recebida, e o acolhimento ele vem desde a pessoa que é zeladora, a pessoa que é atendente, o médico, o enfermeiro, no acolhimento da pessoa, te dá melhora a humanização do atendimento. E o segundo passo foi definir com a proibição de ficha de porta. Toda consulta é agendada, sempre de 15 em 15 minutos, então a cada 15 minutos nas consultas clínicas. Então se tem uma hora, eu vou ser atendido às 11h15, eu tenho que chegar 30 minutos antes, tá? Não preciso ir para lá às 7 horas da manhã. Se eu tenho à tarde, eu tenho o mesmo procedimento. Então, é uma maneira de você privilegiar o cidadão, né? Fazer com que nós tenhamos condições, inclusive nós tenhamos condições de receber adequadamente. Não pode estar tupetado de gente, todo mundo nervoso, porque está cansado de esperar, quando você pode fazer um belo atendimento com uma consulta dentro das normas aceitas pelos conselhos regionais e federais de medicina, né, que é uma consulta de 15 minutos. Então, ela é 15 minutos para essa consulta clínica, 30 minutos para pré-natal e 45 minutos quando tem um atendimento multiprofissional, que envolva psicólogo, coisa parecida. Então, essas são coisas que foram implementadas, estão ali, estão em fase de execução, né, com a participação da estratégia. Então, nas nossas unidades básicas, os antigos postinhos que a gente chamava, são as nossas unidades básicas, nós temos 25 com estratégia da família. Então, esse pessoal, nós trabalhamos isso aí em cima da estratégia. E temos os nossos especialistas que já atendem, que trabalham 3 horas, eles atendem já 12 mais 2, são 14 pessoas. Então, nós temos uma produção definida e por isso que nós temos que fazer isso também na ponta, com o generalista nosso, que é o médico da saúde da família. Ele é preparado para atender na parte de problemas ginecológicos e pediatras. Quando existe uma coisa mais especializada, então faz o encaminhamento aos nossos especialistas, que aí nós queremos montar centros onde nós tenhamos, por exemplo, pediatra de manhã das 7 às 7, certo? Então, essas ações que são feitas, elas mexem muito com a zona de conforto de alguns, com algumas dificuldades de outros. Aí né? as coisas... E você tem que negociar, e você tem que trabalhar, mas graças a Deus as pessoas estão entendendo. Tanto que o prontuário eletrônico, que era o grande medo que eu tinha de a gente não conseguir, ele foi implantado. Hoje nós temos uma dificuldade muito séria ainda, que infelizmente o sistema de internet nosso, ele não é o adequado. Os nossos são um sistema de rádio, né, onde você tem a fibra ótica, você tem uma qualidade melhor. E infelizmente agora,
justamente agora, mudou agora no final do ano, mudou a empresa que fazia manutenção, e até você conseguir adaptar outra nesse processo, então existe um dificultador. Agora, o prontuário eletrônico, ele faz com que o cidadão, em qualquer local que ele for na nossa rede. Tá? Ele vai ter, qualquer médico pode puxar. E se ele foi, por exemplo, foi atendido no pronto-socorro, no nosso UPA, no PA, o médico dele vai ter na ficha dele aquele atendimento que houve. Então, a vida dele está ali. E eu fico muito feliz porque o Marieta está implantando, já está em fase. Eu estive conversando hoje de manhã, inclusive, com a irmã Mércia, com o Nivaldo, que é o diretor administrativo, eles estão implantando o TASI, que é um sistema de prontuário eletrônico que vai conversar com o nosso. Então você vê só, a hora que um cidadão nosso, que é cadastrado na nossa rede pública, for para o hospital vai ter uma vida pregressa dele dentro de toda a parte de saúde dele, vai fazer com que o atendimento que ele vai ter lá, com uma qualificação muito superior que é hoje. Então, são coisas assim... São facilidades a posteriori que vão acontecer. Exato. O senhor tocou na questão Marieta. O senhor esteve conversando com a irmã Mércia e tal, com o pessoal da administração. Existem, inclusive, denúncias da imprensa, vereadores desta Casa de Leis e tal, já ocuparam a tribuna aqui para se posicionar contrários, enfim, falando até em se dirigirem ao MP, público, né? A questão do Marieta com a negativa da realização de vasectomia e laqueadura. O que o senhor pensa a respeito? Não sei se o senhor tem informações. Não, eu tenho, até, para mim era um assunto que nunca tinha surgido. Surgiu agora, uns 2, 3 dias atrás, tive que dar entrevista e me inteirei realmente daquilo que acontece. O que o pessoal não entende é o seguinte: o Hospital Marieta é um hospital referência, ele trabalha com alta complexidade. Cardiologia, oncologia, as altas especialidades estão aqui. E nós temos regime de saúde plena, Itajaí tem. E todas as especialidades, a alta complexidade dos 11 municípios da regional, eles são feitos aqui. Por isso que você vai lá e aquele hospital vive super lotado, não tem leito suficiente, as nossas pessoas reclamam. Então, na época, como a vasectomia ou a laqueadura, ela pode ser programada, a vasectomia não precisa mais, porque você faz os nossos médicos da rede fazem nos nossos ambulatórios. Nós temos lá no São Judas uma sala de cirurgias muito boa, com profissionais extremamente competentes que fazem esse atendimento da vasectomia, mas da laqueadura. Então, na época, isso se não me engano foi 2008, desde 2008, não é feita uma pactuação. Como é que funciona? O hospital, ele é um prestador de serviço, como um laboratório como alguma coisa da renal nós temos vários prestadores de serviço. E ele oferece aquele serviço. E aquele serviço, na época, eles pararam exatamente, segundo a informação que me repassaram, eles pararam porque eles não tinham mais como colocar mais gente lá dentro, para poder priorizar a alta complexidade. E eu entendi isso. As pessoas não entendem, é lógico, eu quero ter a minha facilidade aqui. Mas o Marieta, ele atende hoje, quando eu conheci o Marieta, efetivamente, quando fui fazer uma cirurgia, fui colocar stents para circulação, eu fui tão bem atendido e fiquei conhecendo tanto, isso já foi no meu primeiro mandato de vereador, foi isso? E eu fiquei tão encantado que eu fui lá me inteirar de como funciona. Eu descobri que o Marieta, na época, atende 80% SUS, hoje atende 90% SUS. Ele não atende só o pessoal de Itajaí, ele atende, nós temos aí mais perto de 500, 600 mil habitantes da nossa região, que é atendido aqui, além de que... A Anfri toda vem estratégia aqui, né? Mas além de que, como nós temos hoje uma qualificação espetacular na parte de cardiologia, aquelas cirurgias que você antes ia fazer em Curitiba, em São Paulo, em Blumenau, hoje em dia você faz aqui, tem gente de lá vindo fazer aqui.
pela qualidade dos nossos profissionais e pelos equipamentos que nós temos, que são coisas de ponta. Então, eles tiveram que fazer uma opção. Eu acho que o reclame está correto. O ideal é que eu tivesse um hospital no lado da minha casa, né? Isso é o ideal. Mas a gente sabe que não pode ser assim. Até porque os recursos que vêm, eles são muito escassos, né? E sempre abaixo daquilo que a gente deveria de atender. A demanda... Essa situação, vereador, o senhor tocou nesse ponto aí, a questão de Marieta, a questão de, enfim, a saúde de Itajaí. Para o Marieta, para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura, enfim, como é que está essa situação do dinheiro estadual, do dinheiro federal, essas verbas? Eu estou vendo que o senhor já está começando a rir, quer dizer, isso não é bom. Não. Nesses termos aqui, sobre esse assunto, não é bom ver o ex-secretário sorrir. É isso? A verdade é assim, a demanda é sempre superior àquilo que você pode executar. Logo que cheguei agora em maio, no começo de maio do ano passado, na primeira semana, nas 2 primeiras semanas, nós íamos receber aqui o secretário de Saúde do Estado, João Paulo Clanibim. E eu pedi para o nosso pessoal fazer um levantamento. O último encontro de contas que tinha sido feito entre o Estado e o município com relação ao extrateto, quer dizer, você tem um teto, eu posso gastar até aqui, mas você tem que ter mais internações e você é obrigado a internar. Só que alguém tem que pagar, então esse é o extrateto. E fizemos um encontro de conta. O último que tinha sido feito em agosto de 2012. E nós estávamos em maio de 2015. Aí nós fizemos um levantamento pedindo o extrateto, dava em torno de 36 milhões tudo. Judicialização, recurso que o Estado não tinha repassado, que não tinha vindo, isso tudo aí nós bateu em torno de 35. Fizemos várias gestões e chegou-se à conclusão, eles levaram para dezembro de 2014, não tiraram fora a judicialização, que são ações feitas mediante a decisão judicial, né? E acordou-se em 23,8 milhões. 23,8 milhões que foram gastos além do que vem de dinheiro. Olha bem. Bom, e aí começamos a fazer gestão, tentando buscar. Infelizmente, nós não temos representação política no Estado e nem na Federal, isso nos dificulta muito, né? Mas eles mandaram 5 milhões e meio. Os 5 milhões e meio, dos 5 milhões e meio, 4,4 eu acertei com o Marieta, já liquidando as contas que nós estaríamos acima do teto de janeiro até março, abril de 2015. Zeramos o Marieta. Tá? E ficamos com 17,8 milhões, 3 milhões, lá em Florianópolis. E essa gestão nós já fizemos, eu pessoalmente fui 2, 3 vezes junto ao João Paulo, quando me chamou lá, para tratar seu problema de dengue e tal. Eu disse, secretário, pelo amor de Deus. E esse dinheiro, o importante disso, esse dinheiro, 17,3, é do município. Nós não devemos para ninguém. Aquilo ali é nosso. Que nós tínhamos que usar, essa minha ideia, era usar para eliminar as filas de exames, que dá em torno de quase 3 milhões. E nós temos exames de espera de 2 anos, 3 anos. Eu disse para ele, isso aqui parece ser fila da morte. Nós temos que fazer alguma coisa. Eliminaria as cirurgias que nós poderíamos contratar prestadores de serviço, outros prestadores, com aquele dinheiro. E depois entraria numa segunda ajuste de contas. Mas nós precisávamos fazer alguma coisa, precisamos. Uma das primeiras ações que eu vou fazer aqui, eu assumo, vou ler uma carta parecida com essa que você leu, para justificar prestar conta com a sociedade, e na próxima sessão estou entrando com um requerimento onde a Câmara de Vereadores de Itajaí, com a assinatura de todos os seus vereadores, vão fazer a solicitação da remessa desse recurso para cá. Então, quando você diz, o que está errado nesse país é o Pacto Federativo. Graças a Deus, escutei hoje o Temer falar na possibilidade de se criar um novo pacto federativo, onde
Se você for pela Constituição, 50% da receita ficaria no federal, 25% no estadual e 25% no municipal. Dos 25%, sabe quanto é que nós recebemos hoje? 13%. Se viesse o 25%, praticamente dobraria. Olha a prestação de serviço que nós poderíamos devolver para a sociedade. Vereador, chegamos ao final do nosso programa hoje. Gostaria de falar sobre essas situações federais, sobre política e tal, mas nós vamos ter muito tempo, várias e tantas outras situações que nos possibilitarão estar com os nossos telespectadores da TV Câmara. O senhor falando sobre o seu trabalho parlamentar, sobre as ações dos nossos governos estadual e federal. Estamos num vespeiro muito grande, politicamente falando, nesse país. Estamos passando por muita coisa, tinha aqui para a gente falar, mas vamos falando das próximas oportunidades. O bom da história é o senhor estar aqui conosco, o seu primeiro programa como Fala Vereador aqui com nossos telespectadores, e a partir de agora, junto com a sua equipe, desenvolver mais um trabalho parlamentar até o final de 2016. Uma rápida perguntinha. Responde se quiser, vereador. Pré-candidato a candidato à reeleição, não? Eu vou estar apto para participar do processo, desde que haja consenso, escolha e tal. Mas eu estou apto. A minha vinda para cá, eu inicialmente viria agora no dia 2 de junho. Sim. Né? Antecipei por causa dessa situação, mas isso é para me tornar apto. Agora, isso é uma composição. Eu sou um homem público, não participo mais da eleição de vereador. Já cumpri com a minha obrigação, já fiz a minha parte, mas eu estarei apto para participar do processo político. Perfeito. Muito obrigado ao senhor, uma boa noite, ao senhor, à sua equipe, muita saúde para, a partir de agora, como é que é? O mais trabalhador do... Obrigado ao senhor, vereador Oswaldo Guerra, do Partido Progressista conosco. Foi um prazer, vereador. Prazer é todo meu. Boa noite a todos. Boa noite a você também que esteve conosco até o presente momento. Prazer enorme sempre conversar com você. Até o próximo programa, amigos. Boa noite.